Hoje vai ser assim um pouco diferente. Eu não sei se eu vou pregar, mas eu queria convidar os irmãos a ficarem atentos à leitura da Bíblia. Como assim? Nós estamos estudando na escola dominical, na EBD da nossa igreja, o livro de Apocalipse. E hoje nós chegamos no capítulo 12 do livro de Apocalipse. E não estamos só estudando a questão do arrebatamento, da grande tribulação, do milênio. Nós estamos estudando também qual o ponto de vista das igrejas tradicionais, pentecostais. Até mesmo comentamos sobre o ponto de vista da igreja católica, ponto de vista adventista, testemunho de Jeová. Então, assim, o livro de Apocalipse é um livro que as pessoas, talvez muitos de nós nem leiamos. Ele está lá no último livro da Bíblia, está lá no canto, talvez esquecido na nossa Bíblia, e a gente não abre para ler. Muitos de nós fazemos isso. Não são coisas futuras, ainda vão acontecer, não temos certeza se tudo que está lá vai acontecer, ou se é do jeito que nós lemos. E aí a gente termina desprezando a leitura do livro de Apocalipse. Eu queria ler com os irmãos 3 capítulos do livro de Apocalipse. E eu queria convidar os irmãos para a gente mergulhar nesses 3 capítulos. Mas como é que eu vou mergulhar, pastor? Como é que eu vou me molhar? Como é que eu vou entrar? Como que você mergulha? Prestando atenção. Colocando seus ouvidos atentos, abrindo a sua Bíblia também no mesmo texto. E nós vamos ler esse livro, esses 3 capítulos. O que eu acho interessante no livro de Apocalipse é que se você começar a visualizar aquilo que o apóstolo João estava visualizando, meus irmãos, eu tentei fazer isso. Tentei fazer isso ontem e hoje. Eu confesso aos irmãos que eu chorei. Eu estremeci. O quão assombroso era o que João estava vendo. Eu mergulhei no capítulo 12 do livro de Apocalipse, que não é o que nós vamos ler hoje. Meus amados irmãos, quando eu li esse capítulo, tentando visualizar o que João estava visualizando, eu me assombrei. Mas para que eu pudesse ter essa percepção, uma lasca, um triz, um pouquinho do que João viu, eu tive que me desconectar das coisas daqui. Eu fui para o meu quarto, fechei minha porta, entrei no quarto em silêncio, peguei a minha Bíblia, comecei a ler, a meditar, repeti várias vezes. Quando foi na penúltima vez, meus irmãos, eu estava arrepiado e chorando pelo que eu visualizei assim, pelo que João estava visualizando. Me senti um pecador, me senti um miserável, me senti algo sem valor diante do trono da graça de Deus que é mostrado no livro de Apocalipse.
E ao ler esse livro, ao ler algum desses capítulos do livro de Apocalipse, depois eu voltei para mim e comecei a olhar para mim e disse: meu Deus, como é que uma coisa tão imensa dessa, tão grande dessa, que o Senhor tem preparado para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que lhe buscam, para aqueles que lhe amam, para aqueles que creem na sua salvação, para aqueles que creem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Como é que eu ainda me envolvo nas coisas deste mundo? Como é que eu ainda me engancho nas coisas deste mundo? Como é que eu ainda posso desejar as coisas deste mundo? Como é que eu ainda posso ficar chateado com um irmão da minha igreja, com um irmão de uma outra igreja, com um vizinho de minha casa, com um colega do meu trabalho, se o Senhor é muito mais importante do que todas essas coisas? Amados, o livro de Apocalipse, ele não é só uma revelação de Deus. Ele é um convite para mim e para você, para nossa santidade diante de Deus. Para nós nos guardarmos para Deus, assim como uma noiva se guarda para o seu noivo, assim nós nos guardarmos para Deus, na pureza, no não pecar. Porque, meus amados, o lugar que está preparado para aqueles que amam a Deus é um lugar santo, é um lugar puro, é um lugar onde o pecado não entra. O pecado não entra. E eu queria convidar os irmãos para a gente ler 3 versículos. Desculpa, 3 capítulos. O capítulo 1, que é quando João é convidado ao Senhor, pelo Senhor, para escrever o livro. O capítulo 4, quando Deus convida João, quando Jesus convida João. E o capítulo 5. Nós não vamos ler o capítulo 2 e o capítulo 3. Porque o capítulo 2 e o capítulo 3 a gente vai só fazer menção dele, do que está escrito nele. Mas nós não vamos ler. E eu queria pedir aos irmãos que os irmãos ele escutasse, se auto-endeusou. Ele começou a obrigar que as pessoas adorassem a ele como Deus. Como Deus. Vocês lembram lá no livro de Daniel, quando Daniel foi jogado na cova dos leões? Lembra que o rei Dario, ele, junto com os sátrapas e os outros governadores, não sendo ele o idealizador dessa lei, mas essa lei foi criada porque Daniel era um homem justo, temente a Deus, e orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E os invejosos de Daniel não encontravam nenhum erro em Daniel, e encontraram uma única forma de pegar Daniel em falha, era na adoração que Daniel fazia ao seu Deus, ao nosso Deus, ao Yahvé, Jeová. E aí eles fizeram com que o rei Dario assinasse um decreto dizendo que num período de 30 dias, ninguém poderia adorar ou fazer petição a nenhum Deus, a não ser ao rei Dario. O que eles estavam dizendo é que Dario, naqueles 30 dias, ele tinha que ser tratado como Deus. Ele tinha que ser tratado como Deus.
Então, na época de João, Jesus já tinha morrido. Os imperadores de Roma, que dominavam Roma, começaram a criar decretos e a fazer com que as pessoas que habitavam em Jerusalém, em Israel, as pessoas que faziam parte do domínio de Roma, tratassem o imperador como um deus. E que a única forma de culto que tivesse fosse ao imperador. Só que os cristãos principalmente, sabiam que a única pessoa que deveria se adorar era a Deus, era a Jesus Cristo. E eles não cumpriram essa orientação. Daí os cristãos começaram a ser perseguidos e levados para as prisões e mortos, porque eles adoravam ao Deus verdadeiro, jogado em arenas, em estádios, com leões famintos, para servir de espetáculo para os imperadores e os governantes da época. Então, meus amados irmãos, era uma época muito difícil de perseguição ao cristianismo, àqueles que adoravam ao Senhor. E João, vendo todo esse processo, essas dificuldades, recebeu de Deus uma revelação para que as igrejas daquela época confiassem mais no Senhor, mesmo diante daquela perseguição que estava acontecendo naquele período. João recebe de Deus uma revelação para mostrar às igrejas de que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto, que foi imolado e ressuscitou ao terceiro dia, ele era o grande vitorioso de todas as nações, de todo o mundo e de todas as épocas. Então João recebe um convite do Senhor Jesus para escrever uma carta, um livro, e depois distribuir às 7 igrejas da Ásia. O que é interessante, meus irmãos, é que se os irmãos conseguirem visualizar e vislumbrar o que os detalhes do livro de Apocalipse, os irmãos vão ver um grande espetáculo nos céus. Os irmãos vão ver uma festa enorme, um espetáculo, algo maravilhoso nos céus, que não tem fogos de artifícios, que não tem luzes para fazer iluminar, que não tem caixa de som, que não tem microfones, que não tem propagandas, que não tem outdoor, que não passa carro de som nas ruas para anunciar os espetáculos que acontecem aqui na terra. Mas o espetáculo que os céus mostra, o que João vê, meus queridos irmãos, é algo maravilhoso que nos deixa assombrado. Ah, como eu desejaria que nós conseguíssemos enxergar um pouquinho do que João viu, para nós cairmos como ele caiu, como morto diante de Jesus Cristo. Porque ninguém pode ver Deus. E quando ele viu Jesus, ele caiu como morto. E aí o Senhor Jesus pega e levanta e diz a ele: não temas, João. Vamos começar? Vamos ver se a gente consegue só ler. A gente não vai pregar sobre o texto. E eu pediria aos irmãos que, se possível, eu não vou ler correndo, que, se possível, os irmãos tentassem visualizar aquilo que João estava visualizando. E eu vou ler capítulo 1, capítulo 4 e o capítulo 5.
E vamos começar. Abra sua Bíblia, meu irmão, em nome de Jesus. Talvez a tradução da sua Bíblia não seja igual à minha, mas os sinônimos são o mesmo. Veja como começa o livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. O versículo 3 é um mandamento, é uma orientação, diz assim: feliz ou bem-aventurado aquele que lê essas palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aqui é a introdução do livro. Aí agora João vai começar a dizer o que Jesus disse a ele. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono. Observe, existe um trono lá no céu e existe 7 espíritos que estão diante daquele trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, aquele que foi fiel até a morte, o primogênito, o primeiro dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele está dizendo aqui às 7 igrejas: para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Jesus vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Aí ele começa a dizer o que Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Ou o princípio e o fim. Ou o primeiro e o último, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Observe que não há espaço de tempo. Ele era, ele é e ele há de vir. Ele é todo-poderoso. Eu, versículo 9, João, irmão e companheiro de vocês. João está dizendo para a igreja: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Eu também estou sofrendo. Eu estou inclusive preso, aprisionado em uma ilha. Companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Eu estava na ilha de Pátimos por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. A ilha de Pátimos era uma ilha que estava separada da terra, uma ilha que não tinha muita vegetação, uma ilha pedregosa. Para lá iriam os piores criminosos para essa ilha, separando da comunidade, da sociedade. E João, qual era o crime de João? Qual foi o mal que João cometeu?
João não matou ninguém, João não destruiu a vida de ninguém, mas ele diz que estava lá, preso na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Olha o crime de João. Ele estava lá, um lugar inóspito, triste, sem vida, uma ilha. Não dava para a pessoa escapar, fugir. Se fugisse, pegavam. Estava sendo tratado como um criminoso. Lá nessa ilha, no dia do Senhor, no versículo 10, dia do Senhor, quando se fala dia do Senhor, ele quer dizer no domingo, enche-me no dia do Senhor, achei-me no Espírito. E ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Observe que ele estava num domingo e escutou uma voz forte por trás dele, como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas confessavam a Jesus como Senhor, mas essas 7 igrejas estavam passando por momentos de altos e baixos, por causa da perseguição que os evangélicos, que os crentes estavam sofrendo. Vocês acham que se nós estivéssemos sendo perseguidos, irmãos, nós estaríamos com um grupo desse hoje aqui? Talvez muitos de nós estivéssemos escondidos em nossas casas, fugido de nossas casas, ido para lugares desertos ou lugares onde ninguém nos achasse, porque eu só tinha 2 opções: ou negar o nome de Jesus Cristo e morrer, ou não negar o nome de Jesus Cristo e me envolver com o mundo. E aqueles que não negavam o nome de Jesus Cristo e estavam aptos a morrer, eles fugiam, eles se escondiam. E muitos dos que não negavam, dos que permaneciam reunidos, esfriavam na fé, se envolviam com o mundo e associavam-se ao mundo. E a carta que o Senhor manda escrever é exatamente por causa dessa perseguição que a igreja está enfrentando para essas 7 igrejas da Ásia, a qual nós citamos. João vai e diz no versículo 12: voltei-me. Observe, ele escuta uma voz forte por trás dele, como de trombeta, dizendo: escreve num livro o que você vê e envie às 7 igrejas. No versículo 12, João diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Ele se volta, ele olha para trás para ver quem fala com ele. E vi, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Não sei se os irmãos sabem o que é um candelabro. É como se fosse lâmpadas, só que naquela época era com 7 castiçais. Alguém já deve ter visto nos filmes de Israel. Candelabro. Ele viu 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, no meio daqueles 7 candelabros, ele viu alguém semelhante a um filho do homem. Tente visualizar. No meio daqueles 7 candelabros que ele vê, quando ele volta-se para trás, ele vê alguém como o filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, uma veste comprida, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça, a
cabeça desse alguém que ele viu, e os seus cabelos eram brancos como lã. Procure visualizar. Tão brancos quanto a neve. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, bronze reluzente. E a sua voz como o som de muitas águas. Tente visualizar essa pessoa que João vê entre os 7 cartiçais. Um homem, um filho do homem, com cabelos brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés como bronze reluzente, e usava ao redor do seu peito um cinturão de ouro e umas vestes brancas longas. Olha, tente visualizar aquilo que João estava visualizando. Ele tinha, esse alguém que João viu no versículo 16, ele tinha em sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca, da boca dessa pessoa que ele está vendo entre os 7 candelabros, saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face, o rosto, era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Você já olhou para o sol em pleno meio-dia, sem nenhuma nuvem por perto? Você não consegue olhar para o sol. A gente fica cego se olhar para o sol. A face dessa pessoa que João estava vendo, o seu rosto, a sua face, era como o sol em todo o seu fulgor, na maior plenitude do brilho que o sol pode ter. O sol, o rosto, a face desse que João estava vendo, era como esse sol em todo o seu fulgor. Veja o que diz João no versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Não suportou ver a plenitude, a santidade de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, esse homem, esse alguém que João viu, colocou sua mão direita sobre mim, João está dizendo, e disse: não tenha medo, João. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno e do Hades. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então João, capítulo 1, ele tem uma visão esplendorosa. Me falta palavras para tentar transmitir o que João viu. E ele ele escuta uma voz como de trombeta por trás dele. Quando João se volta para trás, se volta para ver quem falava com ele, ele vê 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros tinha alguém com vestes longas e brancas como a lã. Os seus cabelos eram brancos como a lã e como a neve. Ele tinha um cinto no seu peito, como um cinto como de ouro no seu peito. Os seus pés eram como bronze em fornalha ardente, ou em outra tradução, bronze reluzente.
E na sua mão direita tinha 7 estrelas. E aqui, nesse capítulo 1, ele já revela o que é os 7 candelabros de ouro e o que são as 7 estrelas. Jesus, aquele que estava entre os candelabros, diz: os 7 candelabros são as 7 igrejas da Ásia. E as 7 estrelas são os anjos, ou os pastores de cada igreja. E aí o capítulo 2 e o capítulo 3, meus irmãos, João escreve para cada igreja. Escreve para a igreja de Éfeso, escreve para a igreja de Esmirna, escreve para a igreja de Pérgamo, escreve para a igreja de Tiatira, escreve para a igreja de Filadélfia e depois para a Laodiceia. Ele termina de escrever no capítulo 3. E aí eu iria ler o capítulo 4. Não sei se vai dar tempo. João agora tem a visão, sabe de quê, meus irmãos? Do trono de Deus. João está tendo uma visão daquilo que eu e você iremos ver. Ele agora tem a visão do trono de Deus. Depois dessas coisas, depois que ele escreve as 7 igrejas, versículo 1 do capítulo 4, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. João olha e vê uma porta aberta no céu. Você consegue visualizar uma porta aberta no céu? A voz que eu tinha ouvido lá no capítulo 1, a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta, quem lembra desse versículo, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João vê uma porta aberta nos céus, aquela voz de trombeta que ele escutou no capítulo 1, diz a João, faz um convite a ele: suba para cá, entre aqui, venha aqui, suba ao céu. Se a porta está no céu, e ele escuta o convite, suba aqui, então ele foi convidado para subir aos céus. E o Senhor diz que iria mostrar para ele o que deveria acontecer depois daquelas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Ele se viu tomado pelo Espírito, em êxtase, num estado assim de que não sabe se está vivo ou morto. E diante de mim estava um trono no céu. Um trono, uma cadeira de imperador, uma cadeira de rei, um trono, um lugar de autoridade. Diante de mim estava um trono no céu, e nele, quem estava sentado nesse trono? Alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Tinha um arco-íris ao redor do trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Tinha o trono principal e mais 24 tronos ao redor do trono principal. E assentado neles havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono, lá do trono, saíam relâmpagos, vozes e trovões. Você sabe onde é que vai aparecer essa mesma expressão que trovões, vozes e relâmpagos? Lá no capítulo 19, se não estou enganado, lá no capítulo 19 do livro de Êxodo, quando o Senhor vai dar os 10 mandamentos a Moisés. Quando o Senhor vai dar os 10 mandamentos a Moisés, o Senhor diz a Moisés que reúna o povo, santifique-os, consagre-os, para que vão para perto do monte, e lá o Senhor iria falar com eles. Os homens disseram: não fale o Senhor conosco, fale você, Moisés, conosco. E Moisés, no dia seguinte, 3 dias depois, a montanha onde Deus iria falar com o povo estava com uma nuvem ao seu redor.
e trovões, e relâmpagos, e trombetas saíam daquela montanha. Era algo tão assustador que os homens pediram para Moisés falar com ele, e não eles com Deus. Amados, isso tudo revela que nós, em nosso estado atual, meus irmãos, nós não conseguiremos nos ver Deus, se aproximar de Deus, porque nosso estado, a nossa carne pecaminosa, ela precisa de ser consagrada ao Senhor, de ser dedicada a Deus. E isso é algo que nós só podemos fazer, meus queridos, se a nossa vida estiver no altar de Deus. Nós não conseguiremos fazer isso só vindo ao culto, à noite, ou uma vez por semana. É no nosso dia a dia que nós poderemos fazer isso. Me deixe pular para o capítulo 5, que eu acho que é o capítulo mais assombroso, mais gostoso, inclusive. E nós vamos terminar. Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz. Tinha alguém sentado no trono. Aquele que estava sentado no trono tinha na sua mão direita, assentado no trono, tinha um livro em forma de rolo. E ele viu um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para aquele livro. João diz que como ninguém poderia abrir aquele livro, no versículo 3, nem no céu, nem na terra, poderia nem sequer olhar para aquele livro. João diz que chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. João expressa que chorava muito, porque era como se fosse algo impossível. Tinha um livro na mão, tinha um rolo, um livro na mão daquele que estava sentado no trono, que era Deus, o Todo-Poderoso. E esse livro tinha 7 selos. Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, tinha autoridade para abrir aquele livro. Como ninguém poderia saber o que tinha naquele livro, ele diz que eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de sequer olhar para ele. Versículo 5. Então um dos anciões, um daqueles que estava sentado no trono, um dos tronos dos 24, disse: não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Não chore, João, se console, João, porque aquele que era o leão da tribo de Judá, aquele que era a raiz de Davi, morreu para abrir o livro que está na mão do Deus Todo-Poderoso. Depois ele viu um cordeiro que parecia ter estado morto. Ele vê um cordeiro, lembre-se de uma ovelha, que parecia ter estado morto, talvez estivesse ensanguentada. Esse cordeiro estava em pé, no centro do trono,
cercado pelos 24, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou do trono e recebeu o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, que dizia: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povos e nações. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Você sabe quem são esses? Que esse cordeiro comprou com seu sangue e constituiu reino e sacerdócio para Deus. É você, meu irmão. É você, minha irmã. Esse que fez isso, esse é digno de receber o livro e de abrir os seus 7 selos, porque ele foi morto e o seu sangue comprou as nossas vidas para Deus. Então olhei, João diz, e ouvi uma voz de muitos anjos. Não era só mais os 4 seres viventes, nem os 24 anciões, mas agora ele ouvia a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono de Deus, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois, João ouve mais outras coisas. Depois ouvi as criaturas existentes no céu. Não era só mais anjos, não era só mais os 24 anciões, não era mais os 4 seres viventes, eram outras criaturas que existem no céu, na terra e debaixo da terra e no mar e tudo o que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciões prostraram-se e adoraram ao Cordeiro de Deus. Onde é que você está, meu irmão? Onde é que está a sua adoração? Se nós escutamos aqui os 4 seres viventes, os 24 anciões que estão ao redor do trono, estão louvando e engrandecendo o Cordeiro que foi morto e agora está vivo. E depois, João escuta outras vozes, que não eram mais os anjos, nem os 24 anciões, nem os 4 seres viventes, também louvarem e exaltarem o nome de Jesus. E depois ele escuta outras criaturas debaixo da terra e no mar. Criaturas, o que quer dizer isso? Aquilo que tem vida, talvez germes, talvez cobras, animais, tudo o que tem fôlego, tudo o que tem vida, ele vê que está debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, eles diziam:
aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. E eu estou louvando a esse Deus. Eu estou adorando a esse Deus. Eu estou glorificando a esse Deus. Ou eu estou intertido com outras coisas, com raivinha de um irmãozinho, imaginando bobagens e besteirazinha, com a nossa mente fértil, que não consegue enxergar o que tem do outro lado da parede, imaginando bobagens e besteira, pecando com o nosso coração e a natureza pecaminosa, enquanto nós deveríamos estar louvando e adorando ao nosso Deus. Enquanto nós estamos nesses estados, meus irmãos, de picuinhas, o diabo está fazendo isso para separar esse povo que pode louvar e exaltar o nome do Senhor dos Exércitos. O seu louvor, meus irmãos, a sua adoração derrota os tronos da iniquidade, meus queridos irmãos. Existe, meus irmãos, na nossa adoração a Deus, no nosso louvor sincera, pura, um poder contra as hostes do mal, meus queridos. E se nós nos unirmos em oração e adoração a esse Deus Todo-Poderoso, ele vai ser derrotado, meus queridos irmãos. Capítulo 12, que nós estudamos hoje, diz que os servos do Senhor amaram mais a morte, preferiram a morte, do que viverem em desobediência à palavra do Senhor. A gente vai achar que desobediência, amados, é se prostituir. É sim também. Mas quando o nosso coraçãozinho maquina coisas erradas, e as nossas bocas pronunciam palavras que o nosso coração falou, que o nosso coração pensou, é pecado, meus irmãos. Então eles preferiram a morte a pecar contra o Senhor. E isso é para nós, meus queridos irmãos. Adoremos ao Senhor. A nossa adoração, meus queridos, nossa adoração, ela tanto tem um poder contra as hostes espirituais da maldade, como também ela nos abençoa quando nós nos contactamos ao Senhor. Queridos, que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Amém.